Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial. A gente vai fazer uma série de convidados especiais que participaram das Six Majors. Praticamente, né, Dudu? E aí, Val, tudo bom? Tudo bem. Oi, a nossa pessoal. Convidada é muito especial, né, Val? Muito especial, nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai conversar com a Alana Sicoli, corredora maratonista, Six-Star Medal Finisher, farmacêutica, acupunturista, especializada em medicina chinesa, esposa e mãe da Sofia. Bem-vinda, Alana. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou nervosa, mas estou muito feliz de estar aqui. Que legal. Muitas funções. Muitas funções, é verdade, Né? é verdade. A gente vai contar tudo isso daí, né, Val? E filha de Nelson. Filha de Nelson. Também tem isso. E a gente tem que falar da Insider também, né, Val? Insider, exatamente, Dudu. Hoje, nosso podcast, temos orgulho de usar e falar sobre as roupas da Insider, camisetas da Insider. Eu tô com essa daqui que é super tecnológica. Sim, camiseta tecnológica que você não precisa passar, ela se ajusta ao corpo e é legal para quem viaja, para quem tem uma vida mais agitada, como a Alana tem uma vida bem agitada, imagino, né? Então já posso ganhar uma Já Insider. tem presente pra mandar pra você, ela. já tem presente Muito bonita. pra Lana, porque faz parte. E também o esporte, ela também funciona no esporte. E tem outras opções também. A Insider tem agora várias peças, não só as camisetas, várias peças. Eu falo sempre da calcinha da Insider, que salva a vida das corredoras, porque não machuca, não tem cheiro. Os tecidos são muito tecnológicos mesmo, secagem rápida, isso tudo é excelente. Galera, acesse aí têniscerto.com/insider e não esquece de usar o cupom TênisCerto. Exatamente. Link na descrição. Isso. Alana, vamos começar lá do começo. Tava falando pra Val vindo pra cá, falou assim, a gente tinha que ter um DeLorean, assim, sabe? Pro pessoal enxergar. Mas daí a Val falou assim, tem gente que nem sabe o que é DeLorean, Edu. Né? Explica aí, então. DeLorean Nascidos é o em- carro De Volta para o Futuro. Exatamente, para você ir e voltar quantas vezes É. for necessário, né? Então vamos voltar um pouquinho à história, vamos começar lá do começo, porque hoje a gente vai falar do 0 aos 42, né, Val? Até a Major. Não, os 42 até, mas ela completou todas as 6 maiores maratonas do mundo. Então é coisa pra caramba. Nós vamos escutar essa história hoje. Então vamos voltar lá atrás. Como é que a corrida ou o esporte entrou na sua vida? Eu sou filha de 2 atletas. Meu pai é atleta profissional, foi atleta profissional de natação. A minha mãe é professora de educação física, personal, mas ela corre há mais de 40 anos. A minha madrasta, que eu também fui criada pela minha madrasta, também é corredora, professora de educação física, triatleta. Então, assim, o esporte estava na família. Todo mundo da minha família pratica esporte. E a infância inteira a gente tinha que fazer, literalmente éramos obrigados a fazer um esporte. A gente não podia não estar fazendo um esporte. Mas eu sempre fui contrariada. Eu não levo jeito pro esporte, não é a minha. Tem gente que tem dom e tem gente que não tem. Eu brinco, eu sou gêmea univitelina e eu brinco que na divisão ali das células, o dom ficou todo pra Paulinha. Eu levava zero jeito pra coisa. Mas eu fazia um ou outro, fiz natação, fiz capoeira, fiz boxe, fiz balé, fiz de tudo. Tudo um pouco a infância. E aí, quando eu pude escolher por mim mesma, eu parei. Eu não fazia nada, daí eu passei, acho que, sei lá, desde os meus 15, quando meus pais já não me obrigavam mais, dos meus 15 aos 25, sem praticar nenhum esporte. Então, foram 10 anos de sedentarismo. E eu pegava carro para ir na esquina. A minha filha, a Sossô, eu levava ela num parquinho, que eram 2, 3 quarteirões, eu levava de carro. Assim, eu não andava, era assim, uma preguiça máxima. Mas eu tive depressão pós-parto. Que chamam, na verdade, de baby blues. Ela é um pouco mais leve. Ela não é aquela depressão que a mãe se volta contra o bebê. É a que eles chamam de mãe leoa. Que você não aceita ajuda de ninguém e tudo mais. E foi um momento muito difícil, que sair do quarto era muito difícil. E todo mundo tinha que ficar pedindo, porque eu não deixava a Sofia sair também. Então, ela não pegava só a minha filha. Foi um momento muito delicado. E a minha irmã gêmea completou a maratona do Rio de Janeiro. Num domingo de chuva, quando eu estava naquele quarto escuro, sem vontade de sair para nada. E eu lembro de jogar no Google para saber qual era a distância de uma maratona. Aí eu vi que eram 42 quilômetros. E eu liguei para ela, assim, super curiosa, para entender como que se corre 42 quilômetros. Você para, você come, você senta, você descansa.
E aquilo ali mexeu comigo. E eu sempre falo que não foi a corrida que mexeu comigo, foi a maratona. Foi assim, eu não consigo ir até a esquina sozinha, andando, e a minha irmã corre 42 quilômetros. Somos geneticamente a mesma pessoa, somos gêmeas univitelinas. E eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma maratona. E aí eu liguei para minha irmã e falei, vou virar corredora também. Ela, tá bom, te inscrevi numa prova de 10 quilômetros daqui a 3 semanas. Assim. Daí eu subi na esteira e para correr 5 quilômetros na academia. E eu não conseguia, gente. Eu morri de dor de barriga, descobri que corrida me dava dor de barriga. Então, a cada 1 quilômetro eu tinha que subir correndo para ir no banheiro. E eu ia parando, morrendo e mentia horrores para minha irmã. Ela falava, fez 5 quilômetros? Fiz. Em quanto tempo? 20 minutos. Eu não sabia quanto tempo levava, então eu menti. A minha irmã, que isso, Alana? Pace de 4 fiz. Não sabia o que era pace, não sabia um tempo normal. E ela falava assim, hoje você tem que fazer 8. Ela era minha treinadora, hoje você tem que fazer 8. E eu falava que tinha feito, então era tudo mentira. No dia de correr 10 quilômetros, eu quase morri. Ela olhou pra mim, Alana, você mentiu muito pra mim, eu me arrebentei. E aí eu fui descoberta, né? Descobri que eu não tava treinando do jeito que ela falava. Aí, eu falei pra ela, quando a gente cruzou a linha de chegada, eu muito quebrada, eu falei, qual que é a próxima? Qual que é a próxima distância? Eu não queria correr mais uma de 10 quilômetros, eu queria chegar nos 42. Aí ela falou, a próxima é 21. Tem uma meia maratona daqui a 3 meses. Meu Deus. E aí, eu fiz uma meia maratona correndo há 4 meses. Tá tudo errado, mas foi o que eu fiz. Me arrebentei pra fazer a meia maratona. E eu fiz essa meia maratona e ela correu a maratona, lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei, a próxima vez que a gente vier juntas, eu vou estar correndo 42 quilômetros. E então, assim, eu sempre fui atrás dos 42. Eu saí do zero, de não andar, de não caminhar, e eu queria completar uma maratona. E eu caí nas majors muito assim, por acaso. Eu nem sabia que existiam as majors. Eu descobri na Expo de Chicago. Nesse meio tempo, a gente se mudou para Nova York. A trabalho, meu marido trabalha na Ambev há 20 anos. Aí a gente se mudou para Nova York, eu comecei nas aulas de inglês, porque eu nem falava inglês. E eu queria fazer a faculdade de novo lá, o mestrado, tudo. Aí eu comecei a estudar o inglês. E eu falei, eu preciso me inscrever numa prova. Aí eu achei a Maratona de Chicago. Fui sorteada, tudo assim, sem saber o que era. Daí eu falei, preciso encontrar um treinador. Não dá para a Paula ficar me treinando. Mas isso quanto tempo depois da meia? 5, 6 meses. Então, num eu não espaço corria, de... menos de um ano que eu corria. Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano que eu corria. Eu me inscrevi em Chicago. Você e a Val são 2 exemplos de... Não, para depois não seguir. deixa ela... Exatamente, a minha história é bem parecida com a sua. Eu falo, não façam o que eu fiz. Não façam em casa. E aí eu me inscrevi... Mas assim, em menos de um ano, mas quando eu corri a maratona, porque eu já foi desde o comecinho do ano que eu planejei. E Chicago é outubro, né? Uhum. Então já tinha dado mais tempo. E a Sofia era bebezinha ainda? Ela era pequenininha, tinha 1 ano e pouco. 2 anos. E aí, você começou a se preparar. Aí eu comecei a me preparar para Chicago. E com quem que você começou a se preparar? Com a Zetrek, com o Zeca. Mas você morava lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Ele Fazia só mandava distância. planilha, Tá. à distância. Porque lá nos Estados Unidos não tem assessoria, né? Eu não Grupo de falava inglês, corrida. Eu não falava inglês, então Nem não adiantava dava. muito, assim. Eu ficava nervosa de falar. Eu queria fazer tudo sozinha, porque eu não conseguia nem fazer amizade. Eu não conseguia ter uma companhia, fazer amizade ou um treinador. Porque eu não falava inglês quase nada. Era muito, Nossa, muito... que barra, Como que era, assim, o seu convívio? Teu marido ia lá trabalhar, e daí você saía pra correr? Passava o dia inteiro sozinha. Aí, a Sossô já tinha que estudar, porque ela tinha que aprender inglês, então ela ficava na creche. E aí eu ficava em casa estudando inglês. Eu tinha uma professora que a empresa dele oferecia, como expatriado, a gente tem direito a essa aula. Mas era 1 hora por dia. Daí o restante eu fazia minhas coisinhas, ia treinar, tudo. E aí eu criei o Eu Escolhi Correr. Eu criei o Eu Escolhi Correr em janeiro, final de janeiro. Tinha Que me ano mudado... que é? 2016. Em 2015, eu tinha me mudado para Nova York. Em janeiro de 2016, que eu já estava aí nessa saga para maratona, eu fiz Eu Escolhi Correr. Então, aí eu comecei a fazer isso. Eu tinha alguma coisa para fazer na minha cabeça, sabe? Falei, vou produzir conteúdo. E não tinha isso, né? Lá atrás, aqueles anos atrás. A Val era um dos compartilhar, poucos, né? 8 anos atrás. Era compartilhar a tua jornada, né? Era mais fotos, assim, da família. Você nem pensava, assim, que isso daí Não, poderia... era só de Né? corrida. Eu postava no Eu Escolhi Correr só de corrida. Sim, mas quem via era pessoas
no começo da tua família, depois as pessoas foram se interessando, né? E aí essa indicação, você escolheu como assessoria? Alguém te Acho que indicou? minha irmã já tinha, a empresa dela, ela trabalhava na Ajinomoto na época, acho que a Zetrec tinha uma parceria com a Ajinomoto, e ela indicou, aí eu fui lá, eu vim visitar no Brasil, aí conversei com o Zé, que encontrei, aí ele que me orientou. Aí ele tinha me orientado a fazer Amsterdã, eu não sei por que eu não fiz Amsterdã. Não sei se eu perdi prazo de inscrição, o que foi, eu não lembro. Amsterdã é mais ou menos na mesma época. Acho que é final de setembro, começo de outubro. Eu não lembro. Vai por ver que eu era não para fiz. você descobrir as majors. Era para eu descobrir. Até hoje eu falo isso. Por que eu não fiz? Porque a Zetrec foi toda para Amsterdã. Então, em teoria, era para eu ter feito Amsterdã. E eu fui para Chicago sozinha. E quando você falou com o Zeca, ele não falou assim, não, Alana, vamos esperar mais uns 2 anos? Não. Falou, vai? Falou. Bora! Falou, vambora. Gosta de desafios. Ele não falou, vamos... Ninguém falava que eu tinha que esperar. Não tive ninguém que me orientou, tipo, Alana, tá muito cedo. Eu não tive grandes lesões, nada disso, mas precisava de mais, né? De mais currículo, de mais tempo. Eu me arrebentei muito, eu não tinha ideia que era Você fazia isso. musculação, alguma coisa? Fazia musculação. Fazia musculação, mas assim, tudo da minha cabeça, sozinha na academia do prédio. Então, isso que eu acho que a gente pode mostrar, assim, que aqui no Brasil tem muita coisa assim, não, você precisa ter o treinador, você precisa ter o personal, ou alguém que te auxilia na academia. Nos Estados Unidos é bem diferente, né? Sim. Não tem assessoria de corrida, geralmente eles correm em grupo, ou Não, mas a é pessoa isso que eu ia autodidata. É grupo, é não, muito grupo. É grupo, mas assim, você entende que lá nos Estados Unidos a ideia de esporte é desde muito, muito novo, né? As pessoas têm contato. Mais ou menos, gente... assim. Isso daí talvez seja uma coisa que a gente pensa, assim, do americano, mas às vezes a pessoa ela vai buscar o esporte. eu né? não sei, eu vejo os Eles Estados têm um Unidos... incentivo muito grande. Eles têm um incentivo, exatamente. Eu vejo o esporte de forma geral, mas corrida lá é impressionante o quanto é grande. A gente fala que aqui é grande, mas não se compara. Eles são muitos anos na frente. Nossa senhora, de tudo, de equipamento, a gente estava falando, né, com o Victor da Dobro, eles estiveram na feira, barrinha de frutinha Eles tal. têm muitas barrinhas, Trocentas muitos barrinhas, géis. muitos Suplementação, géis, muita a infraestrutura para os locais de treino, é muito bizarro. Mas lá não tem, para começo de conversa, não tem o profissional de educação física. Lá eles fazem uns cursos, tipo assim, a moça que trabalhava comigo lá em casa me ajudava, tinha feito um curso pela internet, um negócio, e você pode dar aula. Então, o conhecimento é muito menor, né? Para orientar e para ter conhecimento à base. Então, eles fazem crews. Então, são os crews. Você se junta com a galera do bairro que corre. Daí, às vezes, por exemplo, eu tinha um paciente que tocava esses treinos. Ele não tinha nada a ver com educação física, nada a ver com fisioterapia, com nada. Ele tocava porque ele gostava de correr. Então, lá é bem diferente. Então, vambora, vamos. A gente vai em qual pace? No pace do cara que tá Aqui, puxando. se você fizer isso, você vai até preso. Você vai preso. O CREF manda... O CREF manda, já recebo um abraço pro E CREF. lá acho que vai muito... Só cuidado. Lá vai muito, acho que, da experiência, né, das pessoas, desse puxador aí, do que o cara ser formado em educação física e entender de biomecânica da corrida. Particularmente, eu gosto de estudo, eu gosto do que legal, tem aqui no Brasil. Eu gosto disso. Eu acho que essa parte, que quando você começa a conversar com quem entende da corrida mesmo, né? Quando você vai entrar nessa conversa, você percebe o quanto é científico, o quanto é específico, né? E eu gosto. Eu acho que só falar, vamos lá, eu acho que é muito perdido. Mas cada um tem seu estilo também, né? Tem gente que não acha que é necessário, enfim, né? Eu acho que essa é uma conversa... assim, bem longa. Agora me fala o seguinte, ok, me inscrevi, vou para Chicago, como foi? Você chegou lá, a feira, chegou na feira, aquela coisa gigantesca. Eu não tinha ideia do que era aquilo, né? Eu só tinha retirado o kit, sei lá, em loja, alguma coisa assim no Brasil, tinha feito 2, 3 corridas. Daí, durante aquele ano, eu fiz 4 meias maratonas, né? Durante o ano, até outubro. Nos Estados Unidos. Lá em Nova York. E que já é grande. Mas eu era muito doida, gente, porque assim, eu não sabia, eu não estava zero localizada ainda, então eu não entendi o que era Manhattan, o que era fora, nada disso. Aí eu jogava no Google meia maratona e me inscrevia. Que coragem! Daí me inscrevia. Daí, como que eu faço para ir para lá? Tipo, na noite anterior. Aí era em Connecticut.
Nossa. É uma viagem. A outra que eu fiz em Long Island. Eu peguei 2 metrôs, um trem, um ônibus, tipo, pra chegar de madrugada, pra chegar lá sozinha, tipo, pra correr em Long Island, pra fazer uma meia maratona, pra voltar sozinha. Muito doida, sem falar inglês. Então, assim, eu fui me jogando, porque eu sabia que eu tinha uma meia maratona nas costas. Eu tinha que ter mais. E aí, ao longo desse ano, eu fui fazendo algumas meias maratonas. Só que eu acho que eu tinha muita cabeça de, já fiz meio do caminho, agora é só dobrar. Só que não é tem essa isso. ideia, né? Quem faz 10 faz 21, quem faz 21 faz 42. É, sim. Vai Cara, nessa. não era isso. E eu terminava 21 muito arrebentada, muito arrebentada. Então, é correr 21 em cima de um corpo muito arrebentado. E eu não tinha essa noção. Quando eu cheguei em Chicago, o fato de ser uma major e eu não saber o que era isso, me apavorou muito, porque eu nunca tinha estado numa corrida com tanta gente. Eu lembro de acordar no hotel e ouvir o vizinho do apartamento do lado, do quarto do lado, vomitando. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô achando que eu tô muito zen aqui. Eu tô muito nervoso, paz e amor. Aí eu né? comecei a ficar nervosa. Eu vi gente vomitando no caminho. Quando eu cheguei, aquela multidão, todo mundo fazendo aquelas direções em inglês, eu falei, meu Deus, eu tô perdida. Não, em Chicago é complicado, porque cada um, você tem que entrar no teu espaço. Eu lembro quando eu fui, passava por policiais, eles olhando tudo, você não podia entrar com mochila, nada, era E são portões diferentes, né? São portões diferentes, você tinha que entender, eu não entendi nada. Eu fui totalmente perdida. Fui doida. E aí eu fui fazer a meia maratona, e pra mim, não funcionou o treino a longa distância. Não funcionou. Hoje eu vejo, assim, eu treinar com o Nelson presencial e ter alguém do seu lado, a orientação, e ter uma pessoa que alinha com você, e ao invés de só uma planilha, é muito diferente. Para mim, fez muita diferença. Então, eu não sabia o que esperar da corrida, eu não sabia em que ritmo eu tinha que ir, eu não sabia nada. Aí, eu fiz uma meia maratona do jeito que eu fazia uma meia maratona, só que não tinha mais perna. Acabou, No quilômetro 28, não tinha mais o que fazer, gente. Eu não tinha de onde tirar energia. Não tinha. Falei, gente, eu vou morrer. Então, eu fiz a primeira meia maratona no ritmo que eu corria na época, 5h30 e alguma coisa. E a segunda, meia 7, sei lá, quando não deu. Foi passinho, eu não andei, só que eu realmente foi muito. Caiu muito, né? Caiu muito meu ritmo, muito. Eu fiquei, e não é porque eu fiz todo naquele ritmo, não, eu me arrebentei para fazer. Então, eu terminei a maratona assim. Não é pra mim isso, gente. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Não pode ser que todo mundo tenha sofrido o tanto que eu sofri aqui. Seu marido tava lá. Tava na linha de chegada, ele, minha filhinha, minha sogra. Isso te emocionou? Muito. Mas eu fui assim, durante 20 quilômetros, eu fui me xingando. Entendi. Nunca mais vou fazer isso. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu falei assim, não, qual que é a próxima? Quem diria, né? Não, eu tive mais ou menos a mesma experiência, mesmo esquema. Em 5 meses, eu fiz a maratona de São Paulo. Em 5 meses de que você começou a correr? Em 5 meses. Aí, quando chegou no 30, eu realmente falei, eu vou parar, não consigo. E aí, eu lembro de pensar na minha família, falei, meu Deus, se eu parar aqui, como é que eu volto? E assim, eu não sabia nem o que eu faço, se eu parar aqui, o que eu faço? Porque eu não tinha Uber, nem, sei lá. Nem tinha, eu né? Falei, gente, eu faço o quê? Espero uma ambulância vir me pegar? Quer dizer, é quase como você pensa assim, não tenho o que fazer, eu tenho que continuar, eu tenho que andar pra frente, não dá pra eu sentar e ficar parada, preciso fazer algo. E aí, eu lembro de ficar pensando nisso. Só que, sabe o que aconteceu, Alana? No dia seguinte, eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar. Eu saí da cama, eu queria fazer xixi, eu saí da cama rolando. E assim, sabe, sem pôr o pé no chão, eu ia rolando mesmo. Não, você foi pior que eu. Fui xixi e voltava assim, ó, rolando e subia, me rastejando de tanta dor. E eu demorei uma semana para conseguir parar para falar, acho que eu tenho pernas, entendeu? Agora, eu não saí logo de lá falando que eu vou fazer a próxima. Eu demorei um pouco e aí eu falei, vamos fazer agora direito? Vamos fazer o treino legal? E daqui 1 ano você volta pra Maratona de São Paulo. O que teu marido falou? Falou assim, Alana... ele achou tudo o máximo. Não, ele achou tudo o máximo. Ele te incentivou mais ainda? Muito mais. Ele é muito do esporte. Muito, muito, muito do esporte. Eu brinco que, assim, se jogar biribinha na esquina, ele vai estar jogando. Ele ama todos os esportes possíveis. Ele é aquela pessoa ao contrário de mim que nasceu com dom. Ele é bom em tudo que você coloca ele pra fazer. Tomás já fez meio Iron. Ele adora esporte. E eu era muito sedentária. Meu primeiro presente de Dia dos Namorados, que a gente estava namorando, ele me deu uma bicicleta pra acompanhar ele, porque ele já fazia meia maratona.
Daí ele queria correr e eu me arrastava. Daí ele falou, então você vai de bicicleta pra eu poder correr e sair comigo. Então ele achava tudo o máximo. E eu tô arrebentada. Ele, não, tá tudo certo, é assim mesmo. Vai passar, tá tudo certo. Toma um Dorflex e tá tudo certo. Tipo, aí você passou, olhou Chicago e falou, bom, agora... Aí em Chicago, só que a gente chegou de Chicago, ele tinha negociado com o hotel, de eu conseguir tomar um banho, porque a gente tinha que ir correndo pro aeroporto. Eu só consegui morrer mesmo depois de chegar em casa, porque era domingo, eu tinha que ir embora, segunda ele trabalhava e tal. Então, eu parei mesmo no aeroporto. Aí eu lembro que eu sentei com a medalha, peguei um McDonald's, assim, aí respirei, fui comer esperando o avião e falei, a próxima é Berlim. Porque eu tinha visto lá na Expo as Majors. Eu não sabia o que era, eu só tinha lido, são as 6 maiores maratonas do mundo e tal, e eu coloquei na minha cabeça, lá em 2016, que eu ia fazer. Eu falei, a próxima é Berlim. Então eu vou fazer uma por ano e a próxima é Berlim. Daí eu fui à procura de fazer Berlim. E não fui sorteada, daí fui através de agência, procurei agência pra ir e tal. Mas, Alana, ali quando você tava comendo o seu McDonald's, você falou assim, não, vou fazer às 6, ou você falou assim, não, vamos Berlim e depois a gente pensa no que a gente vai fazer? Às 6. Intensidade, gosto assim. Eu sou 100% intensa. Isso aí. Não, mas você não pensou assim, não, vou fazer, tipo, sei lá, Los Angeles, alguma... Fora. Não. Isso aí. Não. Tanto que eu fiz 6 maratonas, as 6 são as majors. Todo mundo falava, faz tal. Não, no meio do caminho eu não vou fazer nada até eu terminar elas. É o que eu quero fazer, então eu vou fazer essas. Até porque, assim, maratona, a gente que é mãe, que trabalha, que tem milhões de coisas, a gente sabe o tempo que leva. Sim. Então, eu tinha feito esse trato com a minha família, né? Nós 3. Eu vou fazer essas 6. Depois, eu falei que depois eu me aposentava das maratonas. Já mudou a ideia. Já mudou, mas eles já estão de acordo. Ah, mas tudo bem. Agora a gente vai contar isso depois. E eu ia perguntar qual foi, de todas, das 6, qual foi que você mais gostou? Londres. Londres, eu também gosto dela. Eu gosto de Londres. A energia de Londres Mas das demais, 6, Londres é a sua favorita? É a minha favorita. Londres é a minha favorita. Eu acho incrível a energia. Quer dizer, eu corri lá, assim, sentindo a energia. Eu não sei se é porque tem a coisa da caridade, o pessoal abraça essa maratona, que vai muita gente, mas a energia é surreal, né? Ou você vê os atletas, você vê as pessoas cruzando do outro lado. Eu acho que tudo, por mim né? também pode ser porque foi a primeira maratona que eu fiz forte pra mim. Que eu realmente me senti treinada e que eu me senti inteira, a maratona inteira, sabe? Que eu me senti bem, que o final eu terminei forte, vibrando. Foi a primeira vez que eu não terminei arrebentada. Porque Berlim eu fiz com o dedo do pé quebrado, né? Nossa. Eu quebrei o dedo do pé embarcando pra Berlim. Meu Deus. Só que tudo pago. Aí você faz como? Tudo pago, eu embarcando. Eu falei, eu vou. Então eu fiz andando Berlim. Eu terminei Berlim. Como que você quebrou o dedo? Então, meu marido é virginiano. Então, ele tem uma linha... Você também? Ele tem uma linha imaginária no quarto que divide no meio. E da metade pra direita é dele. Tudo e aí... Não, entendeu? Eu vou começar a fazer isso também. Da metade da direita é dele. Você não pode botar uma pena do lado dele que tá errado. Ah, vou fazer isso também. E ele joga pro seu lado. No banheiro também. É uma maravilha. No banheiro, principalmente. Você faz isso. Eu vou começar a fazer isso. Ai, eu morro de raiva disso. Ele joga as minhas coisas. Você é o quê? Eu sou geminiana. Eu sou leonina, então você imagina, ele é mega organizado, eu sou meio... Eu sou um furacão, né? É tudo... Aí eu fiz a mala para embarcar, a minha mala estava na linha imaginária do bonito, passando pro lado dele. E dormi. Eu muito bem hidratada, pré-maratona, bebendo água, tinha que fazer xixi de madrugada. Quando eu acordei, eu chutei a mala. Meu Deus! Porque ele empurrou a mala pro meu lado, entendeu? Daí foi na hora, assim, o grito que eu dei, na hora, o dedo virou uma bola. O dedinho? Não, o segundo dedo, do lado do dedão. Ele virou porque o meu é maior. Aí ele virou uma bolota roxa, eu falei, não quero saber. Aí ele falou assim, vai fazer uma chapa. Eu falei, só quando eu voltar. Só vou ver isso agora quando eu voltar. Aí minha imunidade arrebentou por conta disso. Minha garganta fechou. Comecei a fazer antibiótico um dia antes da maratona. Amidalite com febre. Aí eu menstruei, porque claro que pouco não dá. Daí choveu a prova inteira. Foi aquela maravilha. E Berlim não é uma prova bonita. É cinza, né? É tudo cinza. Cheio de copinho, né? Cinza, copinho. Você só vê copinho. Gente. Só muita gente, muito copinho. Foi 2016? Cinza. Foi 2017. 17? 16 não sei se foi o ano que eu Chicago. corri, não sei. Eu corri 2000... Eu não gostei de Berlim, como todo mundo gosta. Eu acho legal, eu gosto de Berlim. Eu chegando no fim, que eu virei e falei assim, muda esse mood aí seu de depressão. Eu tava, nossa, que horrível, quanta gente. Achei isso. Cinza, não tem um
um céu azul. Mas eu joguei a culpa pra mim, porque eu tava mal-humorada, né? A gente tava com dor, tava doente, machucada. Eu, assim, se eu tivesse mais coragem, eu teria tirado o pé. Eu não teria ido. Faltou coragem pra desistir da prova. Não, imagina. Eu achei. Eu acho que faz parte do teu sonho. Se o teu sonho era completar todas, Berlim faz parte dele, né? É que muita gente achou corajoso eu ir, eu acho que era mais corajoso eu falar que eu não iria, entendeu? Que eu desisti. Não sei. Eu acho que... Eu penso da seguinte forma. O interessante dessa questão das majors, quando você fala de majors, é uma jornada. Cada uma delas vai ter uma característica, uma historinha. Então, uma vai ser muito difícil, a outra vai ser maravilhosa, a outra vai ser tranquila, a outra vai ter um monte de perrengue. Então, cada uma vai ter uma característica. Nossa, eu tenho muita história para cada uma. Então, e aí eu acho que essa faz parte. Imagina você falasse assim, não, você não ia estar aqui. Porque você não ia conseguir completar, certo? Ia tá faltando Berlim pra você. Tá faltando não, agora falta Berlim. Você ia ter que esperar Berlim para me chamar aqui. Então. Mas Berlim me deu um baque, porque aí eu terminei muito desgostosa e aí eu tinha decidido que maratona não era para mim. Aí Berlim eu tirei o pé. Porque eu tinha feito o projeto 10-1, vocês conhecem? 9-1 da Maratona de Nova York. Para você conseguir inscrição, você tem que correr 9 provas da organizadora durante um ano e trabalhar voluntário em um. Então, chama o programa 9-1. Daí eu tinha feito em 2017 e tinha inscrição para 2018, porque eu já estava planejando uma por ano. O que eu ia fazer com Boston, eu não sabia, mas ia ser uma por ano. E aí eu tinha Nova York para 2018, aí eu tranquei. Eu falei que eu tinha me aposentado, que eu ia desistir dos meus sonhos, né? Eu falei, esse objetivo não vai dar. Berlim mexeu muito comigo. Às vezes eu penso que eu tenho que voltar para Berlim para acertar minhas contas, porque eu quase desisti da maratona ali. Foi muito sofrido, Val, muito sofrido. Eu corri em 5 horas, mas não foram 5 horas porque eu planejei correr em 5 horas. Foram 5 horas porque... De sofrimento, porque eu não senti durante 18 quilômetros, eu corri bem 18 quilômetros, depois o resto eu me arrastei. Só tava cumprindo ali Eu me arrastei. Não foi nem prova mais... que você estava ali, né? Então, assim, um monte de foto eu andando, eu totalmente torta, mancando, pulando. Foi muito sofrido. E aí, quando a prova é muito sofrida, a gente dá uma traumatizada, eu acho. Daí, em 17, eu tirei o pé. Aí, eu fiz só triatlon em 2018. Mas só até 10 quilômetros. Que eu peguei um bode de corrida em 2018. Tá. Daí, eu treinava mais a natação e a bike. E aí, corrida, eu falava, nos 10K eu me garanto. Só que eu não me garantia coisa nenhuma. Me arrebentei no último triatlon que eu fiz na corrida. Daí, eu só voltei em 2019, quando recebi o convite para Boston. E aí veio Boston, que é aquela... Acho que aonde a tua esperança pela humanidade renasce ali, né? Porque você vê... Boston é muito diferente, né? Tem uma energia muito diferente. É muito diferente. Eu estava no meio da aula, na aula no mestrado, quando eu recebi a mensagem da Adidas falando, você topa? E aí eu já tinha desistido de maratona, já tinha desistido de tudo isso. Eu falei, não é possível que isso não seja um sinal. Porque Boston era a única que eu pensava, como eu vou conseguir fazer Boston? Como que eu vou fazer para completar as 6? E Boston caiu no meu colo, final de janeiro. Nossa, que fantástico. Final de janeiro. E eu não estava treinando nem 10 quilômetros. Boston é 3 agora meses em pra abril. treinar, né? Agora em abril. Patriota. Não, eu tinha 2 meses, era fevereiro e março que eu tinha para treinar. Falou, bora. Falei, aí eu não falei bora, foi uma semana. E o cara, precisa da sua resposta. E eu enrolando, eu não sabia o que fazer. Ligava para todo mundo, chorava, ficava nervosa. Porque aí entra a internet, muita gente. Eu apanhei muito na internet por causa de Boston. Que muita gente não achava que era digno, né? Usaram muito essa palavra, que não era digno eu correr Boston sem ter o índice. Que é uma tremenda de uma bobagem. Porque tem várias uma formas de entrar em Boston. Exatamente, é uma prova como as outras. Exato. É que as pessoas criam as regras dentro da sua própria cabeça. Não, é isso daqui e acabou. Não é. Eu acho que isso foi uma coisa que foi criada muito forte aqui no Brasil, sabe? Em algum só momento. no Brasil, Edu. Só no Brasil. Porque nos Estados Unidos, aí eu já falava inglês. Aí eu conversei com muita gente lá e todo mundo, tipo... Não, mas não é mais legal ir convidado pela maior patrocinadora da prova do que por índice? Eu não, Tem porque... vários meios. A gente sempre aponta isso no canal. Que todas as majors têm vários caminhos para você participar, Exatamente. né? Então, todas têm por índice. E os índices variam. Não necessariamente Boston é o índice mais baixo, então eu acho que Nova York é mais difícil. Nova York é terrível, de Nova York é terrível. Tóquio eu acho que também é bem difícil, bem né? difícil. Para mulher, Tóquio é 3,5, se eu não me engano. É bem difícil.
Tem o convite, né, dos patrocinadores ou da própria organização. E todos têm por agência Agência e de por turismo. caridade. Caridade. Depois também algumas provas têm o meio de através de imprensa, né, o convite se você de imprensa. tiver imprensa, eles também te dão um convite. A prova porque ela quer divulgar a prova, Sim, né? sim. Então, Tem mais alguma que eu não tô esquecendo? não, O da acho imprensa acho que era o único que eu essas. não sabia. Sorteio, caridade. E também daí varia a quantidade de vagas para cada prova, né? Tem cidade que beneficia mais os moradores. Como você Isso. disse, o New York Roadrunners, eles beneficiam Isso. quem participa mais das provas, Quem é né? sócio da organizadora. Tem outra. Quem corre muitas vezes a mesma prova também tem o benefício de participar. Corri 10 vezes Berlim, sabe? Então tem o convite também. Então tem vários meios, Não, né? são vários meios. Você tem- Só que aí eu, infelizmente, caí na pressão. É difícil a gente falar, não se importe com a opinião alheia. É difícil, porque ainda mais quando são muitas, né? Fizeram um perfil fake, grupo de Instagram, os caras colocando, assim, era 99% homem. Me detonaram por causa disso. Então, eu tava com muito medo, porque eu sabia que eu ia treinar pouquíssimo, eu tinha pouquíssimo tempo para treinar. 2 meses, não é a gente que agora tá treinada, voltada de maratona. Era eu que não estava correndo desde 2017, longas distâncias. Então, era 2 meses para treinar no inverno pesadíssimo que tava em Nova York, tava tipo tempestade de neve pesadíssimo. Tinha 2 meses, eu ia correr mal Boston. Eu sabia que não ia dar para fazer tempo, performance, nada disso. Eu ia correr mal Boston e as pessoas, assim, acabando com isso. Então, eu corri Boston. Eu demorei para aceitar e depois eu conto o final aí da minha história com Boston, mas é por isso que para mim foi muito... Eu fui com a cabeça muito baixa para Boston, sabe? Tiraram o gosto de Boston para mim. E eu vi que era muito mágico. Quando eu corri Boston, mesmo com muita dificuldade, tive que parar no meio da prova, sentir dor, enfim. Mesmo tendo corrido desse jeito, eu falei, eu vou lutar por isso. Eu fiz 3, agora eu vou lutar, só faltam 3. E agora eu vou fazer muito bem feito isso, sabe? E eu só fiz Boston porque a Carol... Vocês conhecem a Carol do Corre Carol, que é ultramaratonista? Não. Não conheço. Ela faz, tipo, prova de 200 quilômetros e tal. E aí, eu contei pra Carolzinha que eu sabia que ela ia pra Boston. E ela abriu mão da prova dela de Boston. E largou lá atrás comigo, na última, lá no final comigo. E fez a prova comigo do começo ao fim, de mão dada. Eu parei, eu mandava ela embora. Eu já tava irritada. Vai embora, eu tô acabando, eu não quero você aqui. Aí ela, pode brigar, pode xingar. Tenho filho adolescente, não ligo. E ficou até o fim comigo. Então, a gente tem foto da gente cruzando de mão dada, assim, em Boston. Demais. Então, foi a Carol que mudou, assim, pra mim. Falou, não, maratona não é isso, sabe? Não é o que os outros pensam, não é não é a performance. Você não tem que provar nada, é a jornada que você faz ali. E, tipo, Boston foi uma jornada muito bonita de amizade, de parceria. Eu aprendi muita coisa naquela prova. Aí eu voltei para as maratonas. A gente estava conversando lá em Tóquio sobre haters de internet e tal. Muitas dessas pessoas que criticam na internet acabam não conhecendo a história das pessoas, sabe? Não, mas não é só isso, não. É gente mal... Sim, mas gente ela ruim mesmo. tem muito, assim, da pessoa não conhecer. Outro dia a gente recebeu uma mensagem... aqui no podcast mesmo, eles falaram assim, nossa, o pessoal fala mal de vocês nos grupos, mas a gente não conhecia vocês. Agora com o podcast, que a gente passa um pouquinho do nosso lado pessoal também, eles falam, nossa, a gente gosta bastante de vocês, porque não é exatamente o que o pessoal no grupo lá do WhatsApp falava de vocês, né? É que stories é 15 segundos de alguma coisa. Você não consegue conhecer Você a não pessoa. consegue. E você não sabe o que a pessoa está enfrentando, qual a Sim, história da é um pessoa. recorte, Qual é a né? jornada da pessoa. Eu nunca fiz as majors para ganhar seguidor ou para nada. Eu tinha tanta coisa para provar para mim mesma, sabe? Era tudo tão pessoal. Eu só dividia ali, eu só compartilhava ali Você também. não acha que agora que terminou, você é uma outra pessoa do que a que Com começou? certeza, com certeza. Eu penso muito nisso. E é difícil falar isso para as pessoas que não correm, porque acham que... né? Fiz 6 provas, Nada a meia dúzia ver, de né? prova, que bobagem. Mas foram jornadas, foram 6 jornadas, né? Eu entendo. Foram muitos anos. Foi muita coisa. É muita coisa que a gente são jornadas aprende. muito intensas. Muito intensas. De muita batalha, de muita Que você envolve pessoas, autoconhecimento. né? Envolve a família. Todo mundo. Até o próprio conhecimento do seu corpo também, né? Sim, Porque maratona é aquela coisa, é diferente das outras provas, né? Todo esse processo de treinamento, vai ter lesão no meio, vai ter briga com o marido, vai ter aqueles dias que você tá estressado, você não sabe nem porquê, né? Não, tem dias que, assim... Agora, hoje, eu tava vendo que ela foi treinar, eu também fui treinar cedo. Eu não fui. Porque exato, porque a gente
tá com o objetivo de outras coisas, outras provas. Então, assim, não vou parar, vou seguir. Se eu não tivesse uma maratona vindo, eu não iria levantar. De jeito nenhum. Eu ia falar, bom, vou trabalhar, perdi o tempo, perdi o treino. Prioridade é o trabalho, né? Então, é assim, e hoje ainda eu levantei, eram 5 e pouquinho. Eu fui sair, não tinha, era tudo escuro. E aí o meu treinador, o Rodrigo, ficou lá embaixo, ele tava vindo, e ele ficou assobiando, assim, lá longe. Aí eu comecei a correr. Você não sabia rápido, que era ele, né? Por isso que você falou que você não sabia se era o medo ou se você tava... Eu corri muito rápido. Aí lá embaixo ele me pegou, ele falou assim, você tá crescendo rápido. Eu falei, Rodrigo, quando for assim, me chama. Porque eu não enxergo nada, já sou míope, não enxergo. Não é assim, né? De noite. Então a gente enfrenta muita coisa por causa da prova. Se não tivesse, não iria, né? E isso, você cresce muito nesse processo. Muito, né? muito. E aí você falou que tomou um monte de porrada. Olha, agora, né? Na época, eu sofri também um monte de coisas. Eu sofri demais. Mas olhando agora, olhando para trás, assim, eu falo, nossa, quanto a gente cresce nesse processo. Quanto a gente fala, escuta, falando, eu não vou te escutar, eu vou fazer o que tem que ser feito e vamos, entendeu? É muito, muito forte isso. E aí você terminou essa prova com essa sensação, né? Foi. Aí Boston... Eu consegui. Não, Boston, eu falei assim, mudou assim pra mim, né? Eu falei, não, eu vou atrás, eu vou buscar, não vou abrir mão disso. Eu fiz o que pra mim era a mais difícil. Para mim, a mais difícil era Boston, porque eu estava muito longe do meu índice. Para mim, não dava para alcançar o índice. Eu estava 1 hora de distância do meu índice. E eu falei, não tem como eu tirar 1 hora. E eu fiz Boston. Então, assim, eu faltam as outras 3. Agora é só buscar. Toque não era tão impossível para quem está nos Estados Unidos, né? Não só o voo é muito mais curto, mas a gente recebendo em dólar, as coisas ficam muito mais fáceis também. Então, Tóquio não era tão distante como que muita gente no Brasil falar. Para mim, a Tóquio é a mais complicada. E para mim, a mais difícil era Boston. Eu falei, agora faltam 3. Agora eu vou buscar as 3. Aí você voltou para Nova York. Nova York eu só tranquei, né? Que você tem essa opção. Você tranca, mas você tem que pagar os 2 anos. Aí você tranca, aí no ano seguinte eu fiz Nova York. Aí já foi isso. Aí eu comecei com o Nelson para Boston. Só que ele, coitado, teve 2 meses para me colocar correndo 42, né? Eu falei para ele, o objetivo é conseguir completar. Tá. A gente vai mesmo fazer Nova York. Daí eu tinha o tempo de 4:31, eu acho que era a minha maratona. Eu fiz Nova York para 3:58. É muito grande, é uma diferença muito grande. Muito. E aí eu falei, agora eu consigo. Daí a gente começou, daí eu fui atrás de buscar Londres, né? E eu coloquei para todo mundo, assim, meu objetivo é Londres. Então, todo mundo que eu tinha contato, dos patrocinadores, das parcerias e tudo, eu falei assim, gente, conseguiu Londres para mim, só isso que eu quero. Vocês não precisam me dar nada, que foi exatamente isso. Eu não quero nada, não precisa nem me pagar, me dá o direito de me inscrever. Porque eu tinha feito vários lances na caridade, não tinha conseguido. Tinha tentado por agência, não tinha filas de anos, ainda mais que ia ser pós-pandemia, né? Então, estava impossível Londres, e aí eu consegui. E eu consegui pela Tag Heuer, que é, em teoria, concorrente da Polar. E eu sou parceira da Polar há muitos anos, desde 2017. Mas eles foram muito legais comigo, entenderam perfeitamente que, não, é seu sonho, a gente super te apoia, vai fundo. E foram bem, bem legais, bem parceiros, me deixaram ir com a Tag Heuer. Eu fui para fazer Londres e corri de Polar. Que não daria para correr com Tag Heuer. Não, eles me deram um Tag Heuer para correr. Sério? E deram de presente o Tag Heuer. Eu dei pro Tomás de presente. Mas assim, é um relógio enorme. É uma joia. É uma joia. É um relógio enorme. Eles me deram na noite anterior do treino. E eles queriam que eu corresse Tag Heuer. Eu avisei eles várias vezes. Gente, então vocês têm que me dar antes. Tem que me dar antes para eu ir treinando. Não dá. Eu não conseguia mexer. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei o meu polar na esquerda, como eu sempre uso, e coloquei a Tag Heuer na direita. Aí, chegou uma hora que estava me machucando, porque ele é muito pesado, meu pulso de galinha é muito fininho. Foi batendo, eu tirei e coloquei no bolso. E paciência. Paciência. Maratona. Maratona. E eu avisei 21, muito. Você até... Talvez. Não, qualquer coisinha que vai batendo em 42 quilômetros vai te arrebentar. Senhora. Aí encontrei meu pai, acho que no quilômetro 14, entreguei pro meu pai o relógio. E aí tem você perde o relógio no meio da maratona? Gente, Deus do céu. Isso já foi uma briga, quem ia ficar com ele, que era meu pai ou o Tomás. Foi uma briga. Daí entreguei pro meu pai na minha prova e concluí Londres. E aí Londres
Foi a primeira vez que eu corri, como eu disse para vocês, me sentindo forte. Que eu fiz um treino aqui no Brasil, presencial, com o Nelson. E em Londres eu fiz a 3h42. Então, Ano passado? Ano passado. Tirei 16 minutos já de Nova York, que eu já tinha tirado 30 e poucos, 34. Então, assim, aí eu descobri que eu conseguia melhorar. Que eu falei, não, até que não tá tão longe assim, né? Tipo, índice, essas coisas. E aí eu falei, agora meu objetivo é Tóquio. É Tóquio, terminar, depois vamos em frente. Alana, você que morou lá em Nova York, quanto tempo você morou lá? 7 anos. Qual que é a diferença de treinar em Nova York e treinar no Brasil, principalmente para as corredoras? Olha, eu acho que você é até contraditório do que as pessoas pensam, mas eu não me sentia mais segura lá do que eu sinto aqui. Eu já até escrevi sobre isso no Eu Escolhi Correr, eu já fui perseguida dentro do Central Park. Ai, que desespero. Tivemos que parar, fazer boletim de ocorrência, já fui perseguida dentro do Central Park. É porque ele é gigante. Ele é gigante, ele é enorme. mas o cara me perseguiu desde a entrada pelo Columbus Circle até lá em cima no Harlem. Foi bem ruim. E ele só parou porque um outro corredor, mais, assim, devia ter uns 50 e poucos anos, tava vindo no sentido contrário do meu e viu minha cara de choro, enquanto o cara corria do meu lado falando absurdos. E ele me abraçou. E assim, esse corredor me abraçou e falou, do you need help? Aí eu, yes, please help. Então, tipo, eu pedi socorro pra ele. Aí o outro cara continuou. Aí ele parou, esse senhor parou, conversou comigo, aí eu tava chorando, aí ele parou, chamou a polícia, fizemos um boletim de ocorrência e tal. Então, eu já sofri isso lá no Central Park e no Hudson River também, que eu treinava muito lá, porque é plano, né? O Central Park é muita subida. Daí, no Hudson, eu fui abordada já 2 ou 3 vezes também. Nossa. Vocês estão vendo isso, pessoal? Estados Unidos, tá? Não é... Quando eu falo sobre isso, as pessoas... Tem gente que fica meio... Ai, nossa. Gente, eu também já fui perseguida Tem maluco... Em tudo quanto é lugar. Sim, exatamente é o que eu falo. As pessoas falam assim, não, mas tal lugar é seguro. Eu falo assim, gente, posso te falar uma coisa? Em qualquer lugar do mundo, esteja alerta. Mas não isso... é porque... Mas ser mulher não é seguro, né? Exatamente, em mas qualquer lugar do mundo. Mas isso é específico de Nova York, você acha, assim, por ser uma cidade grande? Eu acho. Até porque, assim, era visivelmente que as pessoas que me abordaram não eram americanos. Então, assim, eu acho que não é da cultura do estadunidense mexer com a mulher, abordar. Mas Nova York é um centro, né, gente? Do mundo, assim. Então, é gente do mundo inteiro. Mas aconteceu. Agora, tem uns totens, né, que tem uma tela, assim, que você aperta lá o botão de emergência em vários pontos da cidade, né? Eu não vi. Lá em Nova York? Uhum. Mas porque tá caótico Nova York agora, né? Tá caótico. Fizeram uma mudança na política, lá Nova York tá caótico. Acho que não só Nova York, na Califórnia também tem vários problemas, né? Tá caótico de inseguro. Então, eu não me sentia mais segura lá. Por exemplo, uma coisa que eu gostava de correr muito cedo, e lá no inverno clareia, né? Fica dia muito tarde. Daí meu marido falou, não, senhora, você só corre quando tiver dia, luz. Mas tudo isso que aconteceu comigo foi meio-dia, 1h da tarde, em plena luz do dia. Nossa, não tem horário. Medo, né? Não tem horário. Que coisa. Não é fácil falar que são desafios que você precisa diariamente encarar. Às vezes eu recebo mensagem assim, nossa, mas você tem coragem? Eu tenho medo. Eu não falo para a pessoa assim, ai, tenha coragem, vai. Eu falo, olha, se você não se sente segura, não saia. Não saia, não me sinto segura, então não sai. Você conhece a tua região, né? Eu conheço a minha também. A minha tem muito assalto. Então, o que eu faço eu tiro até aliança, eu tiro tudo. Qualquer coisa eu corro. É isso. E você vai correr mais que ele, vai. Corre, camada, corre. O cara vai ser difícil, o cara correr mais que você. Mas é muito triste isso. Eu, por exemplo, hoje, né? Eu fui num lugar e tinham 2 caras cruzando. Daí era muito cedo. Aí eu falei, se acontecer qualquer coisa... Eu já fico pensando em saídas. Eu corro pra lá, eu viro pra cá, eu paro tal pessoa. Aí eu fico vendo quem tá chegando perto. Imagina isso durante o seu treino, né? E ontem eu tava fazendo uma live com o Marcelo Avelar, falando sobre performance e tal. Eu falei, Marcelo, eu não me comparo com a performance de outras pessoas. Porque olha o tipo de treino. Você não tá preocupada com a tua corrida. Você tá preocupada, assim, onde eu consigo fugir. Se eu precisar fugir, pra onde
onde eu vou, onde eu posso correr, sabe? Eu corro para aquele cara, eu já começo, bom, ele tá ali, dá tempo de eu chegar nele. Olha as ideias. Ou até o posto, sei lá, né? Mas lá não tem no Ibira eu me posto. sinto super segura. Você se Ah, sente? sim. Eu me sinto gosto super de lá. segura. Os longos que eu tenho feito, eu não faço lá perto. Eu pego o carro, vou pro Ibirapuera e depois eu volto. Porque o meu apartamento de São Paulo fica em frente ao Ibira. Ai, que delícia. E minha clínica também, né? Onde eu trabalho também. Então, eu faço tudo andando. Fica tudo menos de 1 quilômetro um do outro. Então, para mim, é muito tranquilo. Eu me sinto muito mais segura no Ibirapuera do que no Central Park. E o seu trabalho, hoje, ele é totalmente ligado ao esporte, né? Você, a princípio, se formou em farmácia. Isso. E você não tinha pretensão de trabalhar com esporte, com saúde, Não, esporte. eu no Brasil sou formada em farmácia bioquímica e quando eu mudei para os Estados Unidos, eu sabia que ficaríamos muitos anos e que a gente ia voltar, sempre fez parte do nosso plano. A gente nunca quis morar lá para sempre. Eu falei, eu vou me especializar, porque eu vou voltar com 35 anos, com 30 e poucos anos, sendo farmacêutica com nada de experiência no mercado. Assim, vou cair lá com 35 anos sem experiência. Não vai dar, eu tenho que voltar com uma coisa a mais. O que eu posso fazer? Para ser farmacêutica nos Estados Unidos, tem que fazer a faculdade toda de novo, 4 anos. Nossa. Falei, não, vou fazer alguma coisa diferente. E eu sempre gostei de acupuntura. Daí eu fui procurar especialização em acupuntura. Mas nos Estados Unidos, é uma faculdade, mestrado e doutorado para você atender lá. Daí eu falei pro meu marido, vai dar tempo? Aí ele falou, vai. Eu falei, se não der tempo, eu vou ficar. Aí ele falou, não, eu te garanto que você vai ficar até concluir. Aí eu fiz, que é o Traditional Chinese Medicine. Então, você faz a medicina tradicional chinesa. Aí eu fiz o mestrado em acupuntura, lesões esportivas. E hoje eu faço o doutorado, que é em San Diego. Só que eu faço toda a parte aqui, né, na teoria, em Sports Injuries, lesões esportivas. Mas eu atendo várias outras coisas também. Atendo ansiedade, depressão. Porque na medicina chinesa, mesmo uma lesão esportiva, ela tá ligada no emocional. Sim. Então, a raiz é sempre do emocional. Sim. Então, a gente sempre trabalha a primeira parte do emocional. A gente chama que a lesão esportiva ela é local e o emocional é sistêmico. Então, a gente faz o tratamento sempre sistêmico e local. Sabe uma coisa que eu vejo? Não é sempre, mas eu observo. Você falou dessa coisa do emocional. Eu conheço pessoas que, assim, isso já aconteceu comigo. Ela sente muito medo, está passando por uma série de pressões. Ela corre a prova, na semana seguinte ela melhora. Depois Mágica. da prova. Fez a prova, correu, fiz a prova. No meu caso, eu cheguei um dia antes. E no dia da prova foi muito bem, em Londres. Londres eu fui muito bem, eu tava sem conseguir andar. Chegou no dia da prova, eu corri lindo, passou, eu não senti mais nada. Eu falei, aqui, né? Quase como você querendo se parar. Você querendo que aquilo não aconteça. O medo, né? Na medicina chinesa, o medo é a lesão do elemento água, né? Então, medo vai para joelhos, vai muito para lombar, infecção urinária recorrente, porque pega rins e bexiga. Então, a gente faz toda uma conexão. O paciente, ele tem uma tendência a certas lesões, a certas patologias e desequilíbrios, de acordo com os sentimentos que ele cultiva. Então, para uma pessoa pode ser o medo, para o outro é o estresse, a pessoa que tem muita reação de raiva, a outra pessoa que é muita preocupação. Então, a pessoa que é muito preocupada, ela tem uma tendência a ter gastrite, né? Problemas gastrointestinais. A pessoa que é muito ansiosa. Então, cada sentimento, ele vai te dar... eu tenho paciente que tem muito problema de tendão. Por quê? Porque ele é um paciente muito estressado. É elemento madeira. De repente... Daí é elemento madeira. Então, tem todo... Aí, a gente faz... São 5 elementos, a base da medicina Quem chinesa. tem muito problema com fascite, dores nos pés? Também é do elemento madeira. É o angry, vai tudo pro fígado. Fígado e vesícula biliar. E a canelite? Pega trapézio. A canelite é canal baço. É baço. Então, é canal do estômago, baço, elemento terra. Quais são as emoções da canelite? Preocupação. É o overthinking, a pessoa que pensa muito, não consegue parar nunca de pensar, sempre para frente, muito acelerada, que se preocupa muito com tudo e com todos. Normalmente, são as pessoas de elemento terra, que são aquele maternal, né? Que preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. É muito legal, né? E daí, a agulha, ela serve para quê? Para equilibrar isso daí? Daí a gente tem 2 aspectos, né? O sistêmico, que a gente faz um reequilíbrio energético, e o local, que ela aumenta a circulação. Aí, se você aumenta aporte sanguíneo na região, para recuperar o tecido lesado, né? Mais oxigenação e tudo. Então, e ele diminui inflamação, diminui dor, a gente consegue fazer analgesia. Então, tem muito paciente que tem dor e não tem lesão. Tem muito paciente que tem lesão e não tem dor.
Então, tem um paciente que chega lá com dor insuportável de não conseguir correr. Você faz a ressonância, você faz ultrassom, você faz tudo e não tem uma lesão lá, não tem um machucado. Então, a gente faz analgesia no paciente. Aí você trata E o aí emocional. isso que eu ia falar, e você conversa bastante para Muito. entender o que está acontecendo, para tratar o porquê daquilo. A primeira consulta são 2 horas. Uma Nossa. hora e pouca só de anamnese. Nossa. Hoje eu tenho, com a internet, a gente tem acesso a muitas outras conversas, né? E eu vejo até a parte de ginecologia da mulher, né? O quanto isso, eu não fazia ideia, mas o quanto o emocional pode bater em cada um dos ciclos Sim. do mês. Nós estamos falando aquilo que você pensa, que você come, as suas emoções todas, elas vão refletir no teu ciclo menstrual de cada mês. De cada mês. A medicina chinesa fala que nós somos completos e complexos. Não adianta você achar que o que você passa de emoção não vai afetar. Não vai afetar você no corpo, não vai afetar o seu estômago, não vai afetar a sua menstruação, não vai afetar os seus hormônios, o que você come, o que você coloca para dentro, tudo afeta, tudo faz parte, né? Então, você achar que o que você corre forte vai afetar você mais do que o que você come, ou mais do que o que você sente, o que você cultiva diariamente, é impossível. A gente não tem como compartimentar, né? Então, assim, uma corrida vai machucar só joelho, aqui é só músculo. Não é. Você mexe com acredita muita que coisa. é possível você controlar os seus pensamentos e emoções no sentido de escolher qual você consegue escolher? Você consegue silenciar isso? Ai, nossa, tá horrível. Shhh, silêncio. Vamos pensar em coisas boas. Você acha que isso é possível? Eu acho. Eu vi o seu vídeo também falando, agora Shinai pra cabeça ficar quieta. Eu penso muito nisso. Sim, eu consigo mudar. Eu consigo mudar. Isso é treino. Eu consigo mudar o meu pensamento, o foco do meu pensamento. Porque eu sinto, às vezes, muito isso. Quando a dor ou com alguma coisa vem muito forte, eu começo, não pensa nisso, pensa em outra coisa. Põe o foco em outra coisa agora, senão você vai afundar. Tem dias que é difícil, mas é treino também. Todo dia, né? Todo dia, todo treino é um treino. É impressionante. Nunca fica mais fácil. Mas Tóquio eu não consegui mudar meu pensamento. Não consegui. Mas é impressionante como em Tóquio você foi muito bem. E aí depois o Edu me contou que você pegou mensagem, viu no Mexendo no celular, Foi assim, gente. ó. Foi assim, falei, deixa eu como contar. Que louca, né? Como que a gente viu a Lana lá na estação lá de Tóquio, ela tava indo... Onde você tava indo? Pegar o kit? Tava indo pegar o kit, Pegar vocês o voltando kit. do treino. A gente tava voltando do treino. A gente encontrou ela e depois acho que a gente só foi encontrar na prova, né? Sim, No saindo café da pra ir manhã. No café da Café manhã. Daí a gente tava em baias diferentes, né? Todos nós, eu acho. Sim. Os 3 estavam em baias diferentes. E daí a gente largou. Eu tive que ir fazer o número 1, ir no banheiro lá. Só que Depois era da absurdo. largada? Porque eu fui antes, daí eu tava com a Van. Daí a Van falou assim, nossa, esse friozinho tá dando uma vontade de fazer xixi, Eu tava né? com vontade de fazer xixi também. Jura? Daí já eu falei, tava. Van, por que você falou Mas eu isso? não Agora fui. me deu vontade. Se você não me falasse, eu não ia ter vontade. Daí eu fui com aquilo na cabeça. Fui. Chegou acho que no 13, 14. Daí eu fui, só que era tipo 500 metros do Era muito percurso. longe, Era muito bonito. longe. Me falaram isso depois. Eu vi um que era 2 O quilômetros. noção. meu Strava deu tipo 1 quilômetro e pouco a mais. Sem noção. Eu tinha visto um assim, banheiro, 2 quilômetros. Falei, vocês estão loucos, vocês estão Sem muito noção, loucos, gente. Daí, acho que você largou atrás de mim e a gente se encontrou logo depois, assim. Vocês largaram no portão 1, né? Eu larguei no portão 2. A gente largou no 1. E daí a gente todo mundo correu com o celular, daí eu fazia, a cada 5 quilômetros eu filmava tal, eu falava, tô aqui passando no 5, no 10, no 15. Daí quando eu tirei no 15, você tava chegando em mim, assim, você me passou. E daí eu vi, o que ela tá correndo tão junto dos cones? Ela vai bater em alguém. Sem noção, né? Porque eu não aguentava mais gente. Daí Verdade. eu filmei ela correndo e depois eu entreguei pra ela. Eu postei aquele vídeo. Falei, Alana, você tá correndo muito junto dos cones, você vai dar uma ombrada em teve alguém. períodos que eu corri contramão, que eu não tava aguentando mais. Muita gente. Não tava aguentando, muita muita gente. Meu E eu coloquei o Deus. tempo certinho que eu ia concluir. Então, eu não entendi por que eu tive que ficar passando tanta gente, assim, tava Teve impossível. muita gente que... Na verdade, aquela coisa, o japonês, ele confia nas pessoas. Não É tinha isso. nenhuma separação. Era um fio no chão. Eu larguei lá na frente,
estava lotado. Mas lotado de gente que não não ia correr naquele ritmo, aquele né? ritmo. Nossa, demorava E demais. não era japonês, era uma galera desviar do das mundo. Isso me pessoas. chateou muito, porque eu Não tive que eram correr japoneses. lutando com gente. É isso, eu corri colada no cone, eu pulava os cones. E assim, Tóquio foi muito louco, porque aconteceram muitas coisas, né? Minha irmã gêmea foi sequestrada na semana que eu fui. Meu avô Nossa. faleceu, eu enterrei meu avô na segunda-feira e eu embarquei na segunda-feira. Então tava Deus. muita coisa na minha cabeça. E eu falei, quando eu correr esses 42, minha cabeça vai finalmente conseguir descansar. E eu vou correr forte, porque eu vou pensar em coisas boas e tal. Eu não consegui. Eu só pensei coisas ruins o tempo todo. Eu tava fraca mentalmente, sabe? E foi em Tóquio que eu aprendi a falar assim, tá tudo bem, a minha cabeça hoje não vai funcionar. Mas o meu corpo tá treinado pra fazer isso. Eu fiz 3h42 em Londres e Nelson falou que eu ia fazer melhor aqui. Então eu vou entregar uma maratona melhor. E a minha cabeça ficou ruim o tempo todo. Eu tava tão entediada que eu peguei o celular e fiquei mexendo no meu celular. Mandava mensagem pro meu marido, curtia comentário no Instagram. Fiquei lendo mensagem, porque eu tava muito entediada. Eu não aguentava mais ver gente. Eu não Você tá ouvindo música? tava ouvindo música, mas eu não aguentava mais ver gente voltando, gente. As pessoas Foi. passavam com cara de cansada, me deixavam cansada. Verdade. Não foi uma prova que eu muito vai amei, e assim, vem, sabe? foi muito É. vai e vem. É muito, é desde o quilômetro 10. É o tempo todo, vai e vem. Sim. Aí eu fiquei morrendo de tédio, eu fiquei mexendo no meu celular. Aí senti dor de estômago, mandei mensagem pro meu marido onde tava meu remédio pra ele pegar pra mim, pra trazer meu Pantozol. Eu não sei o que eu fiquei, porque eu não tava aguentando. Daí parei no 25, porque eu precisei tomar uma Neosaldina, tava morrendo de dor de cabeça. Você imagina quando você encontrar a maratona assim, não digo maratona perfeita, porque eu acho que nenhuma é Quando exatamente encaixar, perfeita, né? mas quando encaixa tudo, absolutamente Você vai fazer tudo, uns do 3h30. tipo, não, Agora que é o fui o meu tempo objetivo, inteiro 3h35. ligado, não peguei em celular, não vi, sabe, tipo, não vi. Eu tava falando isso com o Marcelo ontem também, ele falou que correu Tóquio sem ver. Eu falei assim, Marcelo, eu já corri uma prova assim, que foi Barcelona, sem enxergar não, eu vi, Mas em que sentido? foco. De nem... De foco, passou e você não viu. Sabe aquela coisa assim, passei 10. Nossa, corri 10. Nossa, tô no 35. Como, né? Então, assim, Pra já mim, em Londres foi aconteceu. assim. Então. E talvez, assim, muito bem preparada. Nossa, vai ser perfeito, né? A Lana, ela me passou lá pelo 15, 16. Daí ela ficou, tipo, uns 15, 20 metros, assim. Eu te via lá na frente, né? Só que chegou um momento que eu passei ela. Não sei se foi nesse 20, 25. Eu passei não vi. ela, daí eu fiquei na frente dela. Toda vez que passava no conezinho, eu te via. enxergava. Você me via? Eu te via. Só que chegou no 39, ela me passou porque me deu uma caída, assim, no E eu não 39. vi nada disso. Aham. Eu não vi nada disso. No 39 me deu uma caída, assim, falei, nossa senhora, Eu muito te mais, vi termina no logo. final, no finalzinho, eu tava lá esperando ele, gritando, berrando. E ele não me enxergou, porque ele No tava com 39 fone. eu dei uma subida, porque senão eu não ia fechar o tempo que o Nelson tinha mandado. Aham, daí você me passou. Eu dei uma subida. Foi E bem no- no final, né? Porque faz assim, aí faz aquela curva e aí entra E pra no ir 37 eu pensava em você, porque eu falava, gente, a Val já terminou. Eu, assim, quando eu olhei que tinha dado 3 horas, eu falei assim, ela já terminou, eu ainda tô aqui. Mas você viu como eu tava muito calma? Eu tava Tava. muito calma. Eu tava muito tranquila. Eu falei, cara, hoje é dia. Gente, confia. Hoje é dia. Não, você tava a maior paz e Tava amor. E eu vejo os vídeos depois que vocês postaram. Eu fico, gente, olha a minha cara. Eu tava muito nervosa. Você tava nervosa? Eu tava. Calma, Todo tá mundo tudo- falou, Alana, eu vi você no vídeo. Não sei o que, você tava muito nervosa. Eu tava. Não, e eu acho que foi muito isso de entregar e fazer, sabe? E aí eu falei, né? Eu falei assim, gente, eu fui curtindo a prova toda. Porque eu falei, nunca mais eu vou voltar pra Tóquio. Acabou. Pra mim, assim, vim, fiz, acabou, Eu tchau. falo, nunca fale isso. Ai, Não, não, não. eu quero muito voltar pra Tóquio. Não pra maratona. Não, e você imagina pra assim, visitar o é país, demais, o né? Japão, acho que na semana, sei lá, 2 semanas atrás, ou uma, sei lá, eu recebi um e-mail falando que eu fui convidada pro Mundial. Tô que eu nem sabendo. sabia que existia. Que a gente nem sabia que Eu não existia. sabia que tinha um mundial De maratona. Tem um mundial de maratona. Aí eu falei, nossa, já vou. Já falei, meu Deus, já tenho linha de Aí chegada. vão te contar que vai ser em Tóquio. Então, eu falei, porque não. Já foi em Londres, esse ano é em Chicago, É no lugar das Majors? é no lugar das majors, porque faz Isso. parte das majors. Então, Vai ser eu Tóquio. imagino que Nova York não deve ser, porque é muito cheio. Nem Boston. Nem Boston. Boston também não. Boston. Pode Só ser pra Boston, Berlim. talvez. Eu não acho sei. que Boston não. Eu acho que Boston é muito cheio e também teria essa coisa do índice, mas sei Então lá. sobra Berlim Vai e... sobrar Berlim e e Tóquio. Tóquio. E Tóquio. Vai ser em Tóquio. Meu Vai Deus. voltar pra Tóquio pra correr ao Mundial. Não, vamos esperar. Vamos aguardar. Vamos ver. Quando que sai? O É, ano em que Chicago. vem. Não, em Chicago eles já sai? anunciam. Eles já anunciam. Na maratona? É. Olha lá, eu tô sabendo legal. Não, no Mundial ou na maratona? No... Em Chicago eles anunciam onde será o próximo Mundial.
Tá, agora em Enfim, setembro. Eles Outubro, criam outubro. aquela velha coisa. Eles criam álbuns de figurinhas diferentes pra você continuar completando, entendeu? Pra você. Eu vou fazer Londres agora, o pessoal fala assim: você vai pegar outra e mandar? Eu falei, não, gente. Eu vi não. que te perguntaram. Não vou. Mas vai saber. Não, se acontecer, maravilhoso, É. mas não como era essa de, sabe, isso que você falou, era um sonho meu. Eu queria, não importa como, eu vou chegar lá. Agora, uma coisa interessante, olha, isso eu falo para as pessoas também. Imagina se você não tivesse o perfil do Instagram, você não iria realizar isso. Não, porque de jeito tudo nenhum. dependeu De jeito nenhum. ter convites. Sim. Foi o meu caso. Eu falava, como é que eu vou chegar lá? É. E é engraçado que eu tinha apoio da Nike. Não era apoio, era assim, eles mandavam tênis Eu lembro. era isso. E eu saí desse apoio e entrei no Tênis Certo em agosto de 2018. Uhum. Porque, igual você falou, tinham pessoas que, sabe, que não... Aí eu falei, não, vamos sair, acho que já deu. E aí, quando eu saí, eu entrei no Tênis Certo. E aí, no que eu entrei no Tênis Certo, não sei se foi uma semana depois, mas assim, já pintou o convite. Vamos para Nova York? Eu falei, vamos. Vamos para Londres? Vamos. Vamos para Berlim? Vamos. E agora, Tóquio, né? Então, Você fez Nova York em 2018? Fiz em 2018. Ah, foi o ano que eu fiz também. Então, foi 2018. Foi muito lindo, né? Foi um dia lindo. Foi friozinho. Clima perfeito, com céu aberto. Céu aberto. Né? Foi muito bom. Mas eu tive cãibra no 28, naquela ponte, né? Eu nunca tive cãibra, não sei o que é cãibra. Ai, é horrível. Tomara eu não que sei o que é tenha. cãibra. É horrível. Eu tava pra fazer, tipo, 3,5 mais ou menos, em Nova York, né? Daí eu Menos senti até, que ele não quis me deixar. Eu fui correndo com ela, eu tava assistindo o câmera e falei, não, vamos junto, tal. Só que no finalzinho ali, quase entrando no Central Park, eu senti meu Aquiles, porque eu tava treinando com outro tênis antes, eu senti muito. Eu parei na tenda, eles jogaram um sprayzinho, eu fechei em 3,13. E eu fui embora, ele ficou me esperando até então, e eu continuei. É justo. A última coisa que eu lembro dela, ela falou assim, ó, tem uma menina ali com a camiseta do México, segue ela. Só que ela se continuou com a menina do México, eu tive que parar. Aí você não encontrou mais a camisa do México. Então eu falei, segue a mexicana, ficamos na mexicana. Nova York eu olhava, quebrei no falei, 37. Nossa, aquela é na subidinha já lá, né? Sabe que eu não lembro. Sobe, quando você já tá lá pra cima do Central Park, você ainda vai entrar, depois sair, depois entrar de novo, né? É um rolê ainda. Eu quebrei ali. Daí, eu acho que, se eu não me engano, era uma amiga da Van, a Pri. Ela me filmou assim, fala aqui com o pessoal. Eu tava, a língua embolou, eu não conseguia falar. Eu quebrei ali, mas eu consegui fazer meu objetivo, que era abaixo de 4 horas. Mas eu tava arrebentada na maratona de Nova York. Aí Londres, que foi a primeira que eu realmente terminou forte. Bem, né? Bem. Então, eu não sei o que eu vou encontrar agora em Londres, né? Eu espero curtir como eu curti da outra vez. É agora. Agora, daqui dia 3 semanas. 23 de abril. Você só fez um recovery. O longão dela foi Tóquio. O meu não foi Tóquio. Você nem vai fazer longão. Eu acho que eu vou... Acho não, esse final de semana tem de 28... Mas eu vou tentar subir um pouco mais, porque... Você fez 21 no final de semana passado. Fiz 21. Aí, eu fiz 21 sexta, lá no Ibirapuera. Aí, tive um evento sábado. Fiz 16 em Santos. Aí, segunda-feira, agora eu fiz 18 na esteira. Só pra minha cabeça aí... Porque eu senti muito em Tóquio o final. O final eu tava muito cansada. Entendi. Coisa que em Barcelona eu não senti tanto. Eu curti... E Barcelona foi o seu primeiro sub-3. Foi o primeiro, foi 2,55, só que lá eu tava sofrendo. Foi 2,55. 2,55. E lá no final, lá pelo 36, eu já tava muito cansada. Aí eu encontrei no 39 e... Vocês se encontraram? Ele Eu tava com o número de peito, mas eu não corri a prova. Eu larguei com foi, ela pra fazer um final. Eu entrava em alguns pontos. E aí, no 39, ele foi falar comigo. Eu falei, não fala comigo. Eu não quero conversar. Não fala comigo. Eu era você em Boston. Não fala comigo. Não fala comigo. Eu trouxe uma coca geladinha pra você. Não fala comigo. Não fala comigo. Nem e eu tava assim no Havaí. Ela filmando, não sei o quê. Não, e ele falando, filmando, eu, mano, cala a boca. Acontece assim, muito sabe? isso. Eu falei, fica quieto. E era eu já quase me divorciei numa corrida, gente. Eu fui puxar Tomás, que ele queria fazer o tal do sub-2 dele em meia maratona. Eu fui puxar ele, a gente foi brigando tanto, que ele falava que eu tava fazendo a conta errada, que eu tava puxando mais forte. Aí eu respondona, né? Eu falo assim, você que mexe com números, o administrador não sabe fazer uma matemática básica. Tipo, foi babado. Foi babado. Aí eu fui correndo na frente dele e ele falou, nossa, esse short fica muito esquisito em você.
A única- Fala errado em momento errado, né? Nossa, a gente tava se pinicando, era pra dar uma cutucada. Que dureza. Mas acontece, isso é de prova. Por isso que eu falo, cada uma é uma. Não adianta você achar que... E nem tem comparação. Eu não faço mais isso, né? Ah, mas em não se compara Barcelona a prova, eu fiz isso. Gente, é outro dia. Mas vamos comparar aqui num ping-pong, Val? Vamos fazer um ping-pong. Vamos lá. Vamos fazer o ping-pong pra gente fechar, tá? Tá. Então, as respostas diretas. Não Tá vou deixar bom. nem você pensar muito. Tá bom. Tá bom? Prova ou corrida inesquecível? Londres. Boa. Maratona de Londres. Se você não fosse corredora, o que você faria? Natação. Natação? Quem que é inspiração pra você? O que é inspiração? Quem é? Quem é? A Val, uma grande inspiração. Ela sabe disso. Ah, eu achei que você Ela ia falar sabe. seu pai, já tava Não, esperando. é você. Você sabe disso. Ah, Foi minha obrigada. primeira inspiração Ai, não me na faça corrida. chorar. eu A Val só foi vi- minha primeira inspiração na corrida. Ai, meu Deus. É. Eu tenho Olá. minha mãe, minha irmã, mas assim, a pessoa de fora, que foi a primeira pessoa que me inspirou na corrida, foi a Val. Ai, 2014. olá, ó, tô com os olhinhos aqui. É. Olha Mas pra foi. cima, Ela respira. sabe. Antes da prova, eu como 3 pontinhos. Tudo, como tudo. Eu sou morta de fome, como tudo. Eu não vi o que você comeu Eu sou antes igual um da prova. avestruz. Como ovo mexido, como pão, como banana, como tudo, qualquer Ai, coisa. que maravilha. Como muito. Senão eu tenho fome e mau humor. Não sente enjoo? Não, sinto fome. E depois da prova, eu como 3 pontinhos. Cheeseburger, Shake Shack. Nossa, ela achou depois da prova. Falei, Eu achei o Shake Shack, vocês foram pegar hambúrguer no 7-Eleven, né? É verdade, a gente Sério? foi. Aff, Nossa. aff, que erro, Que Vavá. erro. Ah, mas na hora... Não, foi erro, gente. É Sabor. Shake Shack, pode provar. E depois a gente comeu em Osaka. Só porque O você Shake falou. Shack eu sei, eu vi. É, Eu vejo tudo. Tênis preferido da atualidade? É o Float Max, É? que foi o que eu fiz a maratona de Londres. Ah, e foi o que eu fiz a minha boda de 10 anos também, casei com ele. Ai, que demais. Eu adoro ele. Eu sei que não é o preferido de maratonista nem nada, porque ele é Aham. muito colchãozão e tal. É. Mas eu vou muito bem com ele. Que legal. Que bom. É, lugar onde você gostaria de correr? Eu quero muito fazer a da Muralha da China. Eu também. Quero Vamos muito. fazer Não, juntas. gente, Vamos já não. se Vamos programar. sim, Não. vamos Meu sim. Deus, ainda falei. já eu fui falei, 2 quero- vezes Muralha pra da lá. As China. pessoas falando assim, o que, Vamos que você vai sim. fazer? Eu falei, Muralha, Muralha da da China. China. Fazer Não, uns gente, negócios eu já- Vamos loucos. sim. Vocês não sabem o que vocês estão Não falando. tem problema, A gente vai descobrir. vambora. A gente vê no caminho. Qual que é a sua próxima linha de chegada? A próxima linha de chegada é Valência. Vou Esse pra ano? Maratona de Valência esse ano. Acho que Olha. nós vamos. sei não. É. Ainda não fechei nada, mas... Quem quiser me puxar Gente, aqui, vamos ó. fazer um cruzeiro da Disney. Com o Roberto Carlos, É, uma vamos coisa no mais cruzeiro. paz e Tudo amor. incluso. Cruzeiro da Xuxa. Com tudo incluso, com bebidas e comidas e Ó, doces. Dudu, se você quiser me puxar, eu vou Ó, tentar, Dudu. eu vou tentar em Valência. Não, gente. Vamos. É um baita de um desafio legal, Dudu. Vamos. É. Vamos pensar. Ele quer Não, voltar, ele quer vamos. voltar, mas ele ainda não tá... Eu quero voltar primeiro pra meia do Rio. Tá. Correr bem Eu a também meia vou do pro meio do Rio. Então, olha lá, Dudu. Vamos, vou pra vamos meia lá. do Rio. Olha lá, Vamos tá pensar. animada. É porque agora eu quero fechar essa história toda, assim, pra mim a mandala ela ainda tá aberta. Eu tenho que voltar pra Boston de cabeça erguida, faz parte do meu processo. Então eu vou Deus. tentar o índice em Valência. Boa. Que desafio. Acho uma boa. É uma boa. Você tem que agradecer essas pessoas. Você tem que É. ir lá e falar assim, obrigada. Te fizeram mais forte. Você me fez... Olha, tem mais uma linha de chegada. Queria te 100% agradecer. isso me tirou da minha zona de desconforto. Porque eu tava numa zona de desconforto muito tranquila. Eu corri 6, 7 anos sem melhorar, sem evoluir nunca na corrida. Eu tava naquela zona de desconforto. Pra mim tava bom. O mesmo pace que eu fazia o começo, eu tava 6, 7 anos com ele. E foi na força do ódio. A gente não. Precisamos agradecer. Você pode ver, a gente não lembra dos professores bonzinhos, só dos professores chatos. Chato, Aqueles aham. que te Que te ensinaram. pega no É, pé. é, É verdade, é verdade. Um abraço para Alcides, análise de balanço. Um Valeu, beijo. Nelson. Bom, gente, é isso. Papo bem legal. Acho que depois a gente podia fazer um episódio só de medicina chinesa. Eu à quero, acupuntura. eu já quero saber tudo. Vamos. Quero saber, assim, o que é o que para poder A gente ia entender. fazer o podcast, você, a Val e a Van, mas a gente preferiu fazer separado porque as histórias são legais. Eu acho que vale a pena a gente contar as histórias individuais, senão todo mundo vai misturar as histórias e a gente Não, acaba eu não E a adorei. gente, entendendo nós todo três mundo. juntas falando é bastante. Você imagina. Tem história. Bom, Alana, obrigado. Foi bem Obrigada. legal. Eu adorei. Foi Também bem, foi gostei bem muito, bacana, né? obrigada, Eu acho que a gente. história de vocês é incrível. Eu acho que essa persistência e alcançar a Six Majors, eu acho que foi
Bem legal. E essa história aí a gente tinha que compartilhar com os nossos seguidores, né? Sim. Tá aparecendo o nosso... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí você já fez a tatuagem, né? Ah, eu quero mostrar. Eu quero mostrar ver minha depois. tatuagem. Olha lá, Olha lá. Dá pra ver linda. a Que tatuagem. delicada. Nossa, Ficou foi legal. linda. Eu fiz Você fez na sua ordem? É, na minha ordem. Aí eu fiz o BIM de Chicago, eu fiz a Torre de Berlim, a Catedral, que eu tenho uma foto que eu fiz uma oração pelo meu avô lá em Boston. Aí a Estátua da Liberdade, o London Eye e um portal, que eu acho que Ai, representava ficou bem lindo. Tóquio. Ficou Eu fiquei entre lindo. a torre de Tóquio e um portal, esse é o portal mais O portal diferentão. ficou lindo. É. Nossa, ficou lindo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse episódio aqui. Também tem o episódio da Van e tem o episódio da Val, contando um pouquinho sobre a Six Major. Tem gente que nem sabe o que é Six Major, né, Val? Sim, nossa, muita gente. Mas então assistam todos esses episódios, façam uma maratona de podcasts e também sigam a gente no Spotify. A gente tá passando de 2.000 pessoas, 2.000 seguidores ou mais. Agora eu perdi as contas. Vamos lá. Sigam a gente, todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast do Tênis Certo. É legal pra você ouvir durante o seu longão. É isso? Boa. É isso. Obrigado, Val. Obrigado, Alana. Obrigada, Muito gente. obrigada, Muito obrigada Lana. pelo convite. Obrigada, Até a pessoal. próxima. Abraço a todos. Tênis certo.